Olá! O programa Gestão dessa semana traz o professor Bernardino Cordeiro Feliciano, professor da Universidade Pedagógica de Moçambique, para falar um pouco sobre o país Moçambique e principalmente entender hoje o contexto e a importância da África como um todo no comércio mundial. Nosso programa vai ao ar nessa quinta-feira com reprise na segunda e no sábado. Conto com vocês. Boa noite. O programa Gestão dessa semana traz o professor Bernardino Cordeiro Feliciano, professor da Universidade Pedagógica de Moçambique, no qual nós vamos falar um pouquinho sobre o país Moçambique, conhecer um pouco a história do professor, mas principalmente entender um pouco o contexto que a África e a importância que a África tem cada vez mais no nosso mundo na área comercial. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Ótimo. Professor, antes de mais nada, obrigado por ter aceitado o convite de participar do nosso programa, né? E como o nosso programa é um programa de gestão, antes de mais nada, a gente gosta muito de conhecer as pessoas que vêm para cá, né? E a gente faz esse bate-papo, até porque acredito muito na questão de que importante é conhecer a pessoa, até a sua história, e essa história certamente é reflexo do que nós vamos discutir depois. Então, se o professor puder falar um pouco da sua vida, principalmente a vida acadêmica, né, que é muito importante, nesse contexto que a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre o país Moçambique e conhecer um pouco mais também da história de todo esse processo de desenvolvimento que a África vive hoje. Boa noite. Primeiro agradecer à Univat, à TV Univat, por essa oportunidade. Também agradecer ao meu colega, o Gabriel, por o convite. Professor Gabriel, Professor, né, Gabriel, responsável por todo o trabalho. Sim. Por essa oportunidade, mas acima de tudo também a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo programa e acima de tudo pelo doutoramento que estou realizando. Falando de mim, eu sou moçambicano, docente da Universidade Pedagógica, na Faculdade de Ciências Sociais e Filosóficas da Universidade Pedagógica em Moçambique. Esta universidade criada em 1985, a primeira universidade do Estado após a independência, criada, e por isso neste momento só temos 40 anos. Por coincidência, coincide com a minha idade também, 40 anos. Então, fiz licenciatura ou graduação aqui no Brasil na área de filosofia, também na mesma Universidade Pedagógica, em 2002. E no mesmo ano ingressei na Universidade Pedagógica como assistente e depois fiz mestrado e terminei no ano 2010, na mesma universidade, mestrado em filosofia. E neste momento estou já na fase final do doutoramento aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de Sociologia. O tema, professor, normalmente as teses de doutorado, a gente já participou, eu tenho doutoramento em comunicação, a gente sabe que são temas que normalmente exigem bastante envolvimento e faz parte do nosso dia a dia. Sim. O tema que o professor está desenvolvendo hoje certamente tem a ver com todo esse processo da sua vivência e, consequentemente, as relações que o seu país tem também, né? Tem, porque quando eu entrei na Universidade Pedagógica, eu comecei a trabalhar logo no primeiro ano na cadeira de filosofia africana e também na filosofia, na introdução à sociologia. E por pouco tempo que estou na Universidade Pedagógica, de atividade de docência, de gestão acima de tudo também, participo na área de gestão, então eu encontro alguns problemas que de facto são necessários para ser abordados numa abordagem sociológica. Moçambique é um país em franco desenvolvimento, quer na África, quer no mundo, e há muito investimento externo que está sendo feito em Moçambique por causa de tipo de recursos naturais, localização geográfica. Isso tudo vai contribuir e vai criar novas dinâmicas, quer económicas, quer sociais, para a África, na região e, acima de tudo, para Moçambique. É isto que foi me inquietando, para perceber que novas dinâmicas estão sendo introduzidas. Por exemplo, no ano 2000, quando pela primeira vez passei da região de Tete, que é o meu objeto de estudo, eu encontrei Tete muito diferente de o que é Tete 2014. A essas novas dinâmicas, a que se deve? Talvez é isto, oportunidade de negócios. Porque então, Moçambique, logo após a sua independência, em 75, o número de empresas que existiam eram poucas, e agora tem muitas empresas. Por que que, após a independência, Moçambique teve poucas universidades, agora são muitas universidades públicas e privadas? Por que isto? São novas dinâmicas do mercado, mas ao mesmo tempo por causa do tipo de economia que Moçambique detém.
Então, é nesse sentido que me obriga a querer entender essas novas dinâmicas, sobretudo introduzidas na região de Tete, com a presença de grandes investimentos com multinacionais. Esse olhar crítico que todo bom professor tem e vira um pesquisador ou se torna um pesquisador a partir disso aí, faz com que o seu olhar seja um olhar diferente da maioria das pessoas. De uma forma bem sucinta, esse olhar, a economia é a mola hoje mestra da sociedade moçambicana? É isso que está revolucionando e rompendo paradigmas? É assim. Primeiro, Moçambique, em 1975, torna-se independente. Quando se torna independente, assume um modelo de economia diferente, que é economia não de mercado, mas economia centralmente planificada. Mas devido às novas dinâmicas que o mundo vai passando, 83 para cá, então Moçambique, a partir de 87, muda a economia, passa para a economia de mercado. Por um lado, para responder às novas dinâmicas do mundo, mas também para se adequar ao novo desenvolvimento de Moçambique. Então, Moçambique deixa de ser, a nível político, um partido monopartidário, um Estado monopartidário, um governo monopartidário, passa a adotar um sistema democrático, a nível político. Isto tem nova dinâmica para a economia. Em termos econômicos, da economia centralizada, passa para a economia de mercado. Estamos a falar de 87. Por um lado, o Banco Mundial, as novas políticas do Banco Mundial vão influenciar nessa nova dinâmica. De recordar que de 1975 para 87, quando começa esse período de transição, nós vamos encontrar aqui praticamente 10 anos. Por isso, o primeiro programa econômico que o Estado detém após a independência, com o sistema socialista, era a questão do PPI, Programa Indicativo Prospectivo, que tinha o objetivo de erradicar a pobreza durante 10 anos. Mas que este programa PPI não encontra justamente porque as novas dinâmicas do mundo foram alterando. Com a mudança do paradigma no mundo, então também o paradigma moçambicano vai alterando. Muda para uma nova economia de mercado, em que Moçambique hoje está instalado. Com todas as novas dinâmicas surgindo, então, uma nova dinâmica. Então, a partir de 87, por um lado, responder aos apelos do Banco Mundial, com a introdução da economia de mercado, abriu-se o mercado. Ao se abrir o mercado, abre-se mais oportunidades de negócio. Começa a partir de 1985. Dá uma nova viragem. Terminada a guerra, neste período, dá-se uma nova viragem. Quando se dá essa nova viragem, há aumento. Algumas transformações foram acontecendo, por exemplo, na economia. Antes era uma república popular, passa para uma república a partir do sistema democrático introduzido, sistema multipartidário, passa a ser uma república somente, a República de Moçambique. As dinâmicas são outras. E a partir deste período que se introduz no segundo período, que mais me interessa, o segundo período, é lá onde começa novas oportunidades, maior oportunidade de desenvolvimento de negócio em Moçambique, e sobretudo na região. Para responder ao problema da SADC, nova organização econômica, política da SADC, da África Austral, para responder ao novo desafio de desenvolvimento, sobretudo dos PALOPs, onde o próprio Brasil faz parte, e até hoje. Então, é neste segundo período que Moçambique vai crescer grandemente em termos de infraestrutura da sua economia. Então, a economia moçambicana vai crescer substancialmente no segundo período, a partir de 1987 para cá. Bem, essa primeira introdução que a gente fez aqui em relação à questão de Moçambique e tudo mais, é importante para a gente entender que daqui para frente, no segundo bloco, eu quero entrar um pouco mais na questão. Que país é esse, Moçambique, né? Entender um pouco mais de pessoas que falam a nossa mesma língua, mas que provavelmente a gente não conhece praticamente nada, e é importantíssimo, porque a fronteira econômica mundial hoje caminha para a África. Quem não acredita nisso está com o pensamento completamente defasado. Vamos ao nosso intervalo, depois a gente volta. Bem, de volta ao nosso segundo bloco, hoje no programa Gestão, recebendo o professor, doutorando de Sociologia na URGS, professor Bernardino Cordeiro Feliciano, da Universidade Pedagógica de Moçambique, e conversando, obviamente, né, depois de conhecer um pouco a história do professor, né, conhecendo um pouco sobre Moçambique, um país africano que fala a nossa língua,
tem características culturais de origem, que é colonização portuguesa, mas a gente, pelo menos a grande maioria de nós, conhece muito pouco. E é uma rara oportunidade de ter uma pessoa com um alto nível de conhecimento e esclarecimento, podendo trocar um pouco mais de informações com a gente. Professor, fale um pouco da sua universidade e vamos introduzindo, né? Quer dizer, a importância hoje desse desenvolvimento todo que o professor colocou no primeiro bloco, né? Então, sim, a Universidade Pedagógica de Moçambique e o contexto todo hoje de desenvolvimento do país. Ok. Como eu já tinha dito antes, a Universidade Pedagógica, criada em 1985, ela hoje funciona a nível nacional. Moçambique tem 10 províncias. Aquilo que se considera aqui no Brasil como sendo Estado, para nós são províncias. Então nós temos 10 províncias, e das 10 províncias, a Universidade Pedagógica, com sua sede em Maputo, tem representação em todas as províncias, quer dizer, em cada província está representada uma delegação. Então, a Universidade Pedagógica está em toda a província. Por isso, é a maior universidade de Moçambique, em termos de instalações, em termos de número de estudantes. Neste momento, estamos aproximadamente a 46 mil estudantes, de todos os níveis. 46 mil? 46 mil estudantes em todos os níveis. Uma estrutura grande. Quer no nível de mestrado, doutoramento, já temos também doutoramento, e até no nível de graduação. Então, temos todos os 3 níveis de ensino na Universidade Pedagógica. Tem um número significativo de professores doutor, a maioria deles formados aqui nas escolas no Brasil. Temos muitos dos colegas também estão aqui no Brasil e em outra parte do mundo, para ainda continuar a estudar, para adquirir outros níveis, diferente daqueles níveis em que a universidade agora está a formar na área de doutoramento. Por exemplo, na nossa faculdade, na faculdade onde estou, Faculdade de Ciências Sociais e Filosóficas, com a mesma extensão a nível nacional também, nós temos lá um doutoramento. Neste momento funciona o doutoramento em filosofia, com uma escola doutoral de filosofia, e já está há 3 anos. Temos em perspectiva o doutoramento em história, em perspectiva. Tudo indica que próximo ano poderá entrar doutoramento em história. Vamos ter também mestrado em sociologia de desenvolvimento. Tudo indica que próximo ano vai entrar em vigor. Então, isso é para dizer mais ou menos o que é a universidade, mas, para além disso, oferece vários cursos a nível de graduações. Só para responder isso, para ligar ao tema e a ligar, acima de tudo, a questão do curso de gestão deste programa, quando a universidade foi criada, tinha um único objetivo principal: formar professores para todos os níveis de ensino. Mas, devido às novas dinâmicas que foram acontecendo na universidade, então ela muda, começa a responder para as outras áreas, para além de ensino. Por isso, na Universidade Pedagógica, hoje, nós formamos até contabilistas, formamos juristas, temos curso de Direito, temos curso de Gestão e Análise Financeira, e, para não dizer vários outros cursos de intervenção social. Ou seja, ela temos curso de Medicina. Ela está ampliando hoje o seu leque de opções de cursos e sim, não deixa de ser pedagógica. Bem, pedagógica sempre vai ser, mas abrangendo outras áreas também. Sim, vai abrangendo muitas outras áreas. Por vem pesquisa também junto, uma série de ações, né? Tem várias pesquisas, fazemos várias pesquisas e até temos centro de pesquisa. Em cada faculdade nós vamos encontrar no mínimo um centro de pesquisa, com vários níveis, não? Então, quer dizer, a universidade está a tentar responder a esta nova dinâmica que é imposta, sobretudo, pelo desenvolvimento de Moçambique. Essa questão da dinâmica e o desenvolvimento de Moçambique. Sim. Que país é esse? Quais são as grandes características? População, os principais segmentos hoje no qual ela atua, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre o seu país. Moçambique foi uma colônia portuguesa, teve a sua independência no dia 25 de junho de 1975 e atualmente estamos aproximadamente a 23 milhões de habitantes, dos quais 90% nas zonas rurais. Atividades principais que se desenvolvem, aliás, temos a língua portuguesa, por sermos uma colônia portuguesa, e estamos no sul da África Austral. Por isso alguns até confundem, quando se fala de Moçambique, parece uma ilha, porque a língua oficial que nós temos é a língua portuguesa, mas estamos rodeados por todos os cantos, com os países, à exceção da área do lado litoral, que é o Oceano Índico, mas as outras fronteiras são os países de expressão de língua inglesa. Então, mas, contudo,
apesar de Moçambique estar no África Austral, tem uma relação, aliás, apesar de ser uma língua que se fala mais portuguesa, mas também tem muitas outras línguas nacionais. Aproximadamente 43 línguas nacionais. Por isso, Moçambique é um país multicultural, que apresenta muita diversidade cultural, que não é possível esgotar nesta apresentação. É só para perceber, para além das 43 línguas, todas de origem banto, então, elas se comunicam. E eu poderia agrupar essas línguas, por exemplo, em três grandes línguas. Algumas línguas se falam mais no sul, outras se falam no centro, outras falam no norte de Moçambique. Mas a língua oficial é a língua portuguesa. Agora, como eu já tinha dito, provavelmente, Moçambique, em termos de desenvolvimento, Moçambique, por ser um país de grandes extensões de terra, uma das grandes atividades que desenvolve Moçambique é a agricultura, porque tem grandes extensões de terra. E essas grandes extensões de terra, elas só por si só, são convidativas, quer para os nacionais, quer para os estrangeiros. Já se desenvolve lá também a agricultura mais mecanizada, já tem todo um processo, provavelmente, de desenvolvimento dessa área também, né? Sim, já existe a agricultura que se pratica hoje no campo. Tem a agricultura, podemos chamar de agricultura industrial, em que alguns investidores investem na área da agricultura, criam grandes extensões de terra, cultivam, por exemplo, a banana, cultivam a mapira, a mandioca, são vários produtos, sobretudo na região sul de Moçambique, vê-se mais a prática da bananeira. Quem mais que investe? Os que mais investem nessa cultura são os nossos vizinhos sul-africanos. Então, eles têm grandes extensões de terra logo na região sul de Moçambique para a prática da agricultura. Por um lado, este atrativo para a área da agricultura se justifica, porque Moçambique, para além de estar numa zona mais costeira, que tem maiores vias de acesso, também tem muitos rios. É uma das características de Moçambique. Apresenta muitos rios naturais. E esses rios, nos bermas do rio, então, facilita justamente a prática da agricultura. Apesar que, em algum momento, a existência desses rios nos redores com populações que praticam a agricultura, que isso pode, no fundo, mais tarde, criar algum conflito entre o investimento que tem que ser realizado nas zonas costeiras, porque lá terá existência de alguns recursos, mas, ao mesmo tempo, os direitos dos cidadãos naturais. O que quer dizer, aos nativos. Como eu já disse, 90% da população praticamente desenvolve a agricultura, então já se pode prever. Então vão começar com novas dinâmicas, novas saídas. Quer dizer, as pessoas, por causa do tipo de investimento que entra, por exemplo, um exemplo mais claro, ilustrativo disso, é o investimento estrangeiro que vem através, por exemplo, de forma de megaprojeto. Nós chamamos de megaprojeto ou investimento externo, que movimenta muito dinheiro. Então, esses megaprojetos, quando entram, em algum momento acontece um processo, que nós chamamos de processo de reassentamento populacional. Retirar a população do local onde estava para outros lugares aconselháveis. E há estudos. O processo de urbanização, né? Que é típico de quem se desenvolve e acaba tendo essa mão de obra que você vai qualificar, aí tem a infraestrutura da cidade e tudo mais. Vamos fazer um fecho do nosso segundo bloco e depois eu quero voltar exatamente a falar isso com o professor, no nosso último bloco, até porque a questão da dinâmica do país entra na questão da dinâmica do próprio continente, né? Que a África hoje se torna cada vez mais um local em termos de negócio e perspectivas futuras. Vamos fazer fechar o nosso segundo bloco e depois a gente volta. Beleza? Aqui tem ali, já disseram, corta. Bem, de volta ao nosso terceiro e último bloco do programa Gestão dessa semana, recebendo o professor Bernardino Cordeiro Feliciano, professor da Universidade Pedagógica de Moçambique, e falando, obviamente, sobre o país, e tentando aprender um pouco mais sobre as características do país do qual o professor vem, que é Moçambique, que fala a nossa língua, que tem características culturais também de origem portuguesa, e que vem de um continente que a gente conhece pouco. Professor, eu estava falando sobre a questão econômica, a questão do desenvolvimento do país e, consequentemente, esse processo de urbanização. A gente sabe que não é fácil isso aí, né? Porque tem a questão do paradigma cultural, tem a questão do paradigma econômico, mas, principalmente, tem toda uma infraestrutura que tem que ser montada para receber essas pessoas, né? O Brasil vive isso até hoje, né? Essa mudança que o Brasil teve nos últimos
30, 40 anos, que era um país essencialmente agrícola, rural, para se tornar um país fortemente urbano, né? E isso tem toda uma das maiores características que a gente tem aqui, as chamadas favelas, né? Que é uma decorrência desse processo de urbanização. Acredito que o Moçambique deva viver situações, não digo similares, mas próximas disso, né? Bom, não foge muito à realidade do Brasil neste ponto. Moçambique como um país em franco desenvolvimento, também tem, a pergunta remete a uma resposta tão rápida. As desigualdades sociais, elas existem, também é resultado do crescimento. O que nós encontramos hoje, se nos pergunta se é crescimento ou desenvolvimento ou periferia, começamos o debate sobre a ideia de crescimento econômico. O que quer dizer? Hoje Moçambique está a crescer. Estamos em paz, por isso há estabilidade política. Como há estabilidade política, o ambiente de negócios está aberto, há vários investidores. Então, da economia, que a base econômica que era mais sustentada na prática da agricultura, hoje há uma inversão, mudança de paradigma. Há muitos outros negócios que se levantam em Moçambique. Então, quer dizer, há uma nova mudança de paradigma. E esta mudança de paradigma, introduzida também pelo capitalismo, e uma das características do capitalismo é essa livre concorrência, então vai trazer alguns problemas que aparentemente podem ser de ajustamento. Por exemplo, é notório também indivíduos nas situações não péssimas, precárias, da pobreza. Há incidência de pobreza. Em Moçambique ainda há incidência de pobreza, apesar a pobreza que hoje se discute, antes era mais pobreza rural e agora encontramos a pobreza urbana, porque Moçambique, depois da guerra, muita gente sai do campo em direção às cidades, ficaram muita gente na cidade e essa gente que fica na cidade, terminar a guerra, alguns não regressam aos seus campos de origem e isso vai começar a criar novas dinâmicas nas cidades. O que nós encontramos? O maior número de jovens no desemprego é uma realidade que Moçambique vive. Eu acho que provavelmente também no Brasil passa por essas novas dinâmicas. São dinâmicas típicas do mercado. Sim, do mercado. Faz parte do jogo da economia capitalista. E acima de tudo, o grande desafio que existe aqui é a questão dos jovens também começar a perceber, por exemplo, formação de cursos para responder às novas dinâmicas. Porque tem que se formar para saber fazer, também para saber pensar, para responder às novas dinâmicas de desenvolvimento. Então, são essas. Vai aumentando um pouco. A pobreza aparentemente generaliza-se, apesar de muitos investimentos estrangeiros que existem. Por isso, com a entrada de novos investimentos em Moçambique, isso permite, no fundo, uma estabilidade a nível financeiro, aumenta as receitas públicas, e ao aumentar as receitas públicas, consequentemente, também ajuda lentamente a diminuir a pobreza no meio da juventude. Então, há uma inversão. Para além da pobreza urbana, também hoje existe mais, para além da pobreza rural, hoje que existe mais é a pobreza urbana. Ela fica mais perceptível, né? Porque, de repente, você tem toda uma dinâmica aí de trazer essa situação para a cidade. Mas, que o professor colocou, isso faz parte do processo de crescimento. Para depois o desenvolvimento. Sim. No fundo, quem olha para Moçambique e olha para a África não se questiona sobre o crescimento. O número de PIB ele mostra. As infraestruturas vão aumentando. As instalações vão aumentando. A esperança de vida também vai aumentando. O investimento estrangeiro vai aumentando. Por que aumenta o investimento estrangeiro? Porque a localização geográfica da África, para além de ter recursos, a África é mais fácil perguntar o que é que não tem a África e não perguntar o que é que tem. Porque se nós perguntarmos o que é que não tem, é difícil. Mas o que é que tem? Muita coisa. Então, muito fácil dizer o que é que não tem a África, mas há muita coisa que a África tem. Aproveitando esse agora no final do programa, África, que é o continente africano hoje, em termos de importância global? Cada vez mais a África se torna a menina dos olhos de investidores. A China tem uma atuação cada vez mais intensa, né? O próprio Brasil, nas suas ações dos últimos anos, também está se focado bastante na África e o resto do mundo como um todo, né? É isso que eu estava a dizer, eu sempre defendi. África, hoje, o que é a África? A África é um continente. Sempre a África é um continente de recursos, sempre, de mercados. Por um lado, por causa da localização geográfica do próprio continente africano,
por causa dos recursos naturais que o continente africano tem, por causa do tipo de clima que propicia a prática de algumas atividades agrícolas mesmo, diferentemente dos outros continentes, e a beleza natural da própria África, a paisagem da África, o turismo, por exemplo, é uma das grandes atividades desenvolvidas em África. Porque muitos países, quer dizer, quando começamos a ver a partir de Moçambique, todos os países que o continente africano é banhado, no fundo, por aproximadamente 3 oceanos. Então, tudo isso permite com que a África, de facto, seja uma luz. Mas, acima de tudo, hoje, o que faz com que muitos investidores vão para a África é a questão de recursos. A África tem petróleo, a África tem diamantes, a África tem gás, a África tem todos os recursos naturais. O desafio que existe para os Estados hoje é pensar os recursos são recursos naturais e, por isso, não são renováveis. Como fazer com que os recursos que estão sendo explorados tenham sustentabilidade? O problema que está hoje é a questão da exploração de recursos sem sustentabilidade. Isso levanta vários problemas para o continente africano. Então, é aí onde existem vários problemas, sobretudo para os líderes africanos. Garantir a exploração de recursos com a descoberta de recursos na África. Então, cria expectativa, por um lado, para os políticos, também cria expectativa para os naturais, para o cidadão comum, para os acadêmicos, até incluindo para os investidores estrangeiros. Essas expectativas devem ser respondidas. Então, há um desafio para todos os países africanos não conseguir responder com exatidão a esses desafios. E, consequência disso, por isso nós vamos encontrar várias formas de abordagem de lutas que até são conflitos armados, em algum momento conflitos étnicos, isso tudo resultado desse grande investimento que atrai a África justamente por causa dos seus recursos. Então, é aí a chamada de atenção para todos os Estados africanos, pensar que, bom, os recursos são necessários, mas devem ser, não se pode usar recursos como fim, mas tem que usar como meio para garantir o desenvolvimento da humanidade, acima de tudo, da humanidade. Então, o que nós encontramos hoje é a exploração de todos estes recursos, mina. É este grande desafio que a África tem. E a partir desse desafio que o professor provoca, eu vou pedir para ele falar uma última palavrinha, porque nós estamos fechando nosso programa. Sim. E agradecendo já de antemão pela visita do professor e toda a sua aula sobre esse continente que é a África e obviamente, sobre o seu país, Moçambique. Por favor, professor, uma última palavrinha para o nosso programa. Bom, agradecer ao programa por ter me chamado, por falar um pouco sobre Moçambique e a África e, acima de tudo, dizer que a África e Moçambique está aberto para qualquer tipo de investimento. Não é só investimento para a busca de recursos naturais, mas também investimento no capital humano. Essas parcerias que acontecem. Eu vim, por exemplo, fazer doutoramento no âmbito de cooperação Sul-Sul, podemos dizer isso. Moçambique, de expressão portuguesa, com o Brasil, no âmbito dessas cooperações. Esta cooperação que o Brasil tem, por cada ano oferecer muitas bolsas de estudo para os estudantes moçambicanos, sobretudo moçambicano e africano, isso é muito bom. Por um lado, para garantir formação de novas massas críticas para a nossa realidade social. Isto que é bom. Mas, por outro lado, também, há um intercâmbio cultural, o diálogo entre as duas culturas. Então, esse diálogo entre as duas culturas não pode ser excludente. Aí entra a questão da religião. Por exemplo, uma das religiões mais praticadas agora, em Moçambique e na África, sobretudo, é a religião que provém daqui do Brasil. Estamos a dizer, não só transmite-se o conhecimento técnico e científico, que nós usamos acima de tudo no Brasil, muita referência bibliográfica que nós usamos provém do Brasil, Portugal, país de língua portuguesa, mas também valores culturais vão interagindo. É esse grande desafio que eu deixo para refletirmos, que Moçambique não se canse, África não se canse e os investidores não se retraem, pelo contrário, investam mais, mas também investam mais, sobretudo, na formação do capital humano. Obrigado, professor, pela essa bela aula e provocação, né? Eu acho que esse também é o grande objetivo desse programa. Que a gente se provoque, a gente pense diferente, saia da caixinha. A ideia de se ver as coisas pré-determinadas. Agradecer a todos os telespectadores, desejando saúde e sucesso sempre. Até o nosso próximo programa. Até lá. Obrigado, professor.